Boa noite a todos. Sem pé mesmo, pode permanecer em pé. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses no capítulo 3, dos versos 18 e 19. Estamos numa série denominada Papéis no Lar. Hoje é a nossa terceira mensagem da série. Nós queremos dar continuidade dentro do assunto que temos falado, que você possa estar com o seu coração ensinável aqui, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com o seu coração aberto para aprender da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 e 19. Amém? Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Amém? Você pode tomar o seu assento. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, se possível. Hoje é a nossa terceira mensagem dentro dessa série. Nós pregamos no primeiro domingo falando a respeito da submissão da esposa ao marido. O que é submissão, o que não é submissão. Domingo passado nós falamos um pouco a respeito da liderança do homem. O homem ele é o líder do lar e ele deve liderar a sua esposa e a sua casa em amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais direcionado aos homens, mas muito do assunto aqui ele se aplica também às mulheres e ao casamento. O tema da nossa mensagem de hoje é homens não magoados. Amém? Homens não magoados. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero repetir aqui 4 frases. E eu quero que você pense se você já ouviu elas em algum momento da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento com a sua esposa, ou se você já não ouviu essa frase de outras pessoas que são casadas. A primeira delas, uma primeira situação. O marido ele se recusa a falar com a sua esposa por 2 a 3 dias depois que eles discutiram. Alguém já viu uma situação assim? Marido e esposa discutem, então o marido ele se fecha 3 dias, 4 dias sem conversar com a esposa. Alguém já viu isso? Uma segunda situação. O marido que ele é normalmente passivo, quieto, tranquilo, de repente ele explode, depois que a sua esposa humilhou ele publicamente na frente de outras pessoas. Alguém já viu uma situação semelhante a essa? De uma pessoa calma, um marido calmo, tranquilo, e daqui a pouco a esposa levou ele num limite que ele explodiu na frente de outras pessoas. Uma terceira situação. Um homem divorciado, que contamina os filhos com histórias sobre a sua ex-mulher, que é a mãe dos filhos dele. Alguém já viu esse tipo de assunto? Esse tipo de situação? Uma quarta situação. Um homem já idoso, ele não consegue perdoar uma traição da esposa lá do passado, 30 anos atrás. Ele decidiu continuar casado com ela, mas ele não consegue perdoar ela, de fato, por aquilo que ela fez há 30 anos atrás. Alguém já viu uma situação assim, semelhante a esta? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Qual que é o problema em todas essas situações? Qual que é a coincidência aqui? O que há de incomum em todas essas 4 situações? Se nós fôssemos resumir as 4 situações aqui, bastaria uma palavra para dizer o que elas significam: amargura. Por que o marido ele fica tanto tempo sem conversar com uma esposa depois que ele tem uma discussão com ela? Porque ele está magoado, está com o seu coração amargurado. A amargura ela define isso, ela resume essas 4 situações. Qualquer pessoa que já trabalhou com aconselhamento, que já liderou em alguma área da igreja, que trabalhou com casais, que teve que fazer atendimento a casais, o casal teve um problema, teve uma discussão, e aí eles chamaram lá para o aconselhamento. Qualquer pessoa que trabalhou com conflito conjugal dentro de igreja, ele já se deparou com alguma dessas situações ali listadas. Ele já passou por isso em algum momento da caminhada dele, em aconselhamento, em pastoreio, em liderança. Ele já viu essas situações
enfrentou essas situações. Qual que é o problema aqui, irmãos? E por que é tão importante isso que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de homens não magoados. E a gente vai falar a respeito do perdão dentro do casamento. E a falta de perdão no casamento, ela leva o casamento à destruição. Então veja bem, quando um cônjuge, homem e mulher, marido e esposa, eles não conseguem perdoar um ao outro, a probabilidade de que esse casamento ele vá se desgastando e com o tempo ele termine, ela é muito grande. A falta de perdão no casamento leva o casamento à destruição. Na verdade, essa tem sido a principal causa de divórcios e separações. É a principal delas. As ervas daninhas, você já viu? Aqueles insos, aqueles matos. Eles vão crescendo assim, eles vão se enroscando, eles vão tomando conta de tudo. E aonde a erva daninha cresce, aquele inso, para nós é inso, né, falando na nossa língua. Aonde o inso cresce, ele acaba sufocando a planta e nada mais cresce na volta. A planta morre. As ervas daninhas, o inso, ele suga todo o nutriente da planta, toda a água. E a planta, ela morre ali, seca. Isso acontece muito nos casamentos. Essa erva daninha, as ervas daninhas de rixas, ervas daninhas de contendas, de ressentimentos do passado, elas acabam sufocando o casamento. Tem pessoas que o casamento dela, o casamento vai morrendo aos poucos. O relacionamento conjugal ele vai morrendo aos poucos, vai morrendo como por sufocamento. Vai indo, vai acabando o ar, vai acabando a força, vai acabando o ânimo, quando vê, acabou o casamento. Por quê? Por causa de rixa, por causa de contenda, por causa de ressentimento do passado. O que nós precisamos entender dentro dessa série aqui, irmãos? É que não existe família perfeita. Amém? Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Na grande realidade, nós somos pessoas imperfeitas e pecadoras que moram debaixo do mesmo teto. Essa é a nossa realidade. Somos imperfeitos, ainda somos pecadores, e nós dividimos a nossa casa com outro pecador. E isso, irmãos, isso é o maior desafio que existe. Deus pega dois pecadores diferentes e bota eles dentro de um mesmo teto, debaixo de um mesmo teto, de uma mesma casa. E eles têm que ter relacionamento dentro dessa casa. Pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras que moram debaixo do mesmo teto. À luz dessa realidade, a verdade é que sempre haverá atritos e conflitos na família. Sempre. Hora ou outra o casamento vai passar por atrito, por discussão, por conflito, por problema. Isso é inevitável. O atrito é inevitável, o problema é inevitável. As discussões, uma hora, elas podem chegar num nível de ser inevitáveis. Isso vai acontecer. A pergunta é, como você resolve isso quando acontece? Porque isso acontece. E isso acontece muito mais do que nós imaginamos. E não há problema em acontecer, porque somos pecadores imperfeitos que moramos debaixo de um mesmo teto. O problema está em como nós resolvemos isso. Como você resolve seus problemas com seu cônjuge quando você tem um problema com ele? De que maneira? Como você resolve os conflitos na sua casa? Como você pode resolver quando você tiver um problema na sua família? Como a gente viu domingo passado, o papel do homem ele é muito importante. Ele precisa liderar a família pelo amor. Ele precisa ser um homem que ele ama a sua esposa sacrificialmente. Que ele toma frente nas lideranças do lar. Esse texto de Colossenses aqui, ele acrescenta, nós pincelamos ele semana passada. Mas esse texto de Colossenses, ele acrescenta algo a mais. Além de Paulo aos Colossenses dizer que o marido deve amar a esposa, ele acrescenta algo mais dizendo, não trate ela com amargura. Não trate ela com aspereza. Então Paulo aqui ele acrescenta uma proibição aos maridos. Não basta o marido amar a esposa sacrificialmente, ele também precisa tratar ela bem. Ele não pode tratar ela com amargura. Ele não pode ser um homem magoado. Um homem que guarda rancor no seu coração. Um homem que guarda mágoas dentro do seu coração. E que quando aquela mágoa se acumula, quando enche o tanque da mágoa, ele despeja a sua ira em cima da sua esposa. O homem não pode tratar a sua esposa com amargura, Paulo diz aos Colossenses. O texto que nós lemos, ele deixa evidente que os homens têm problemas específicos com mágoa. Veja bem,
Paulo está dizendo para os homens não tratar a mulher com amargura. Por que será? Será que é por acaso que naquele texto sobre família, Paulo está falando com os homens, dizendo para os homens que eles não devem tratar as esposas com amargura? É porque certamente Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, sabe que os homens eles têm problemas com isso. Que é uma dificuldade para os homens a questão de mágoas. Colossenses vai juntar dois conceitos em um resumo de responsabilidade do marido no lar. Ame a esposa, não trate ela com amargura. E o que nós vamos ver aqui hoje é basicamente duas coisas. Nós vamos fazer um diagnóstico da doença, porque isso é uma doença no casamento. E depois no final nós vamos ver a cura para isso. Como pode se sair dessa doença de amargura, de tratamento de aspereza e de dificuldade no meio do casamento. Nós vamos ver essas duas coisas. A primeira delas então, as causas do coração magoado do homem. Por que o homem se magoa? Por que Paulo está falando para os homens não tratarem as mulheres com amargura? Quais são as causas do coração amargo? Certamente, há atitudes por parte das esposas que transmitem o vírus da mágoa, e há atitudes por parte dos maridos que permitem que essa doença cresça em sua vida. Então por que o homem fica magoado? A mulher tem muito a ver com isso. A mulher ela participa diretamente de muitos dos problemas do homem. O problema é que a mulher tem uma parte, e o homem, por não saber lidar com o problema, ele faz com que isso cresça. Ele alimenta isso. Ele guarda aquilo dentro do coração dele. Ele vai regando aquilo, alimentando aquilo, até que aquilo fique maior do que ele mesmo. E ele já não tenha mais controle sobre a situação. Qual que é o desafio? É pensar biblicamente. É isso que a gente está tentando fazer aqui nessa série, irmãos. Na primeira mensagem, as mulheres precisam pensar biblicamente a respeito do seu papel. Na segunda mensagem, os homens precisam pensar biblicamente a respeito do seu papel. E hoje nós vamos ver que ambos precisam pensar biblicamente a respeito dos seus papéis. Veja bem, eu não estou dando opinião aqui para ninguém, certo? Não vim aqui dar uma opinião para ninguém. Eu vim aqui pregar o que está escrito aqui. Por isso que eu digo que a gente precisa ter um coração ensinável. Para a gente não achar que alguém está falando algo para a gente. Não, é a palavra de Deus que está ministrando a nossa vida. E a gente precisa ter esse coração ensinável. Pensar biblicamente, poxa, o pastor está pregando. Está escrito ali. Como eu devo me portar diante disso? Como eu estou me portando como homem, como mulher, como casal, diante das verdades da palavra? A gente precisa pensar biblicamente. Mágoas, irmãos, é uma questão de coração e uma questão de perdão. Esse é o problema. Aonde as mágoas estão? Guardadas dentro do coração. Então o problema da mágoa é coração e também perdão. Porque sem perdão, a mágoa vai ficar ali para sempre. Então é dessa forma que a gente precisa pensar. As mágoas, elas são uma questão do coração e uma questão de perdão. Quando Paulo fala ali a palavra amargura no texto, e não trate a sua esposa com amargura, essa palavra amargura, ela traz a ideia de um marido que trata a esposa de forma áspera. Sabe, o marido que trata a esposa de forma dura, é carrasco, ele é duro com ela, ele é grosso com ela, como eu falei semana passada. Sabe, ele não mede palavras, ele não mede o que ele vai falar, se ele tiver que falar, ele fala, ele nem se importa com o que a esposa está pensando. Então essa palavra, ela traz um sentido de tratar a esposa com aspereza ou asperamente. Quando temos mágoas no fundo do nosso coração, a tendência é aliviar a nossa dor e drenar esse veneno mediante atitudes de vingança. Então o que acontece? A pessoa está magoada, ela alivia a dor dela, só que ela traz esse veneno da mágoa para dentro dela. E ela enche o coração dela daquilo. Ela guarda aquilo. Ela vai alimentando aquela mágoa. E aí o que ela faz? Quando ela alimenta essa mágoa, quando ela drena esse veneno mediante atitude de vingança, ela faz coisas semelhantes ao que eu vou falar para você. Veja se você já não fez isso. Se você me fez sofrer, eu vou devolver isso de volta para você. Seja abertamente, ou seja sutilmente, eu vou te pagar na mesma moeda. Você me fez mal? Você só espera. Vou fazer mal para você. Você me fez sofrer? Não, então espera um pouco. Quando você menos espera, eu vou fazer você sofrer. Às vezes isso é aberto, mas às vezes isso é sutil. Sabe? Sem que a pessoa perceba.
A pessoa vai drenando aquele veneno da mágoa, vai guardando aquilo dentro do coração dela, então ela paga com a mesma moeda. É um círculo vicioso. A mulher, ela faz, e às vezes ela não faz, porque tem vezes que a mulher faz, mas tem vezes que a mulher não faz. Às vezes a mulher faz ou não faz algo que causa ressentimentos no homem. E aí o homem se ressente daquilo. Ele, por sua vez, ignora a ordem bíblica de não deixar o sol se pôr sobre a ira. Então há uma ordem dizendo, olha, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Antes que o dia acabe, resolva o seu problema. Resolva as contendas. Resolva a discussão. Mas o homem, ele não resolve isso. Ele ignora essa ordem bíblica de deixar o sol se pôr sobre a ira. Ele guarda o ressentimento e as mágoas. Então ele transforma isso em veneno dentro dele. Até que um dia, ele despeja isso sobre a sua esposa. Até que um dia isso vem à tona. Então ele guarda, aí chega um dia que dá aquela briga, sabe? É a última que precisa. Aí ele vem e despeja aquilo em cima da esposa. Irmãos, essa parece ser uma dificuldade particular dos homens. Parece ser algo que se aplica de uma forma muito mais particular aos homens. Uma tendência de guardar mágoas, de tratar a esposa asperamente, sem consideração, sem sensibilidade, procurando uma espécie de vingança. Isso se aplica muito bem aos homens, e não que não se aplique às mulheres. Só que a ordem de Paulo aqui está falando especificamente aos homens. Mas tem muita mulher que é assim também. Tem muita mulher que ela guarda a mágoa, guarda o rancor, ela enche o coração dela de veneno. E quando o marido menos espera, ela também despeja sobre o marido. Só que Paulo aqui está falando com os homens. Diretamente com os homens. O que é importante aqui, irmãos? É importante a gente se atentar para a instrução que o escritor de Hebreus vai trazer. Hebreus 12:15, o escritor de Hebreus ele fala justamente sobre isso. Ele traz uma instrução específica sobre isso. Olha o que ele vai dizer. Hebreus capítulo 12, no versículo 15. Ele vai dizer assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então olha o que o escritor de Hebreus diz, olha, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, para que nenhuma erva daninha, para que nenhum veneninho fique guardado dentro do coração, porque se isso acontecer, vai trazer perturbação, e vai contaminar muitos daqueles que estão à sua volta. Então já há uma instrução dizendo, olha, vocês precisam cuidar com essas questões. Cuidem com a raiz de amargura. Cuidem com aquilo que vai causar perturbação, que vai contaminar a muitas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a amargura perturba. A amargura perturba, irmãos. Ela é perturbadora. Uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que não tem paz. Você quer ver uma pessoa sem paz? É uma pessoa que está com o seu coração cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de amargura. Essa pessoa, ela está perturbada, só que ela vai além. Ela contamina quem está na volta dela. Ou seja, ela está perturbada e ela perturba quem está na volta dela. A amargura dela contamina aqueles que cercam ela. A pessoa amarga não só prejudica a si própria. Uma pessoa amargurada, ela não faz mal apenas para ela. Se fosse só para ela, ainda ok. Mas ela faz mal para ela faz mal para todos aqueles que estão na volta dela. É como um câncer, irmão. Sabe, o câncer, ele se espalha pela vida dos outros. O câncer, ele é assim, né? Por isso que ninguém acha cura para o câncer. Só Deus para curar. O câncer, ele dá num lugar, ele escura, daqui a pouco ele foi para outro lugar, ele se espalha pelo corpo, dá metástase, ele avança, até que ele destrói totalmente a saúde de uma pessoa. A pessoa amargurada, ela contamina uma pessoa dessa mesma maneira. Ela prejudica as pessoas que estão à sua volta dessa mesma forma. Ela é como um câncer que se espalha pela vida dos outros, fazendo que muitos sejam contaminados. Preste atenção, pessoas amarguradas atraem outras pessoas aos seus problemas. Então ela está amargurada. O que ela faz? Ela tem a habilidade de fazer e trazer pessoas para os problemas dela.
Então ela não está amargurada sozinha. O problema não é só dela. Ela consegue trazer outras pessoas para o problema dela. Então ela está num BO, está lá, perdida da vida, amargurada, perturbada, mas ela ainda tem uma habilidade de conseguir pegar pessoas que não tem nada a ver com o problema dela e trazer essas pessoas para dentro disso. Então ela traz pessoas para dentro do furacão que a vida dela está. Pessoas amarguradas, irmãos, elas atraem outras pessoas aos seus problemas, forçando as mesmas a tomar partido, semeando discórdia e confusão. A amargura, irmãos, ela está relacionada intimamente ao ressentimento. Quem é a pessoa amargurada? É uma pessoa ressentida. É uma pessoa magoada. É uma pessoa que ela congelou a ira dentro dela. Sabe, a ira está ali congelada. Ela está congelada, mas ela ainda está ali. A ira não saiu dali, ela está congelada. Vai chegar uma hora que ela vai descongelar. E a hora que ela descongelar, ela vai ser despejada sobre aqueles que estão à volta. A pessoa amargurada é uma pessoa que tem desejo por vingança. Ela quer se vingar. Ela quer pagar na mesma moeda. Uma pessoa amargurada vive perturbada, irmãos. Vive perturbada. Ela está em conflito consigo mesma. Além dela estar perturbada pela amargura do seu próprio coração, ela contamina pessoas que estão à sua volta. Ela está perturbada, amargurada. E aí a amargura do coração faz com que ela vá espalhando aquele vírus, sabe? Ela vai contaminando outras pessoas. Ela vai prejudicando outras pessoas que estão à sua volta. Além dela estar perturbada pela amargura do seu próprio coração, ela contamina as pessoas à sua volta. Embora esse texto se aplique diretamente aos homens, há muitas mulheres que estão exatamente nesta mesma condição. Paulo está falando aos homens, pastor? Está. Paulo está se dirigindo aos homens, pastor? Está. Mas por Paulo estar se dirigindo aos homens, ele não está dizendo que as mulheres não fazem isso. Ele não está dizendo que as mulheres não passam por esse mesmo problema. A grande realidade é que assim como existe um monte de homem amargurado, existe um monte de mulher amargurada. Mulher que guarda a mágoa. Mulher que enche o seu coração de ressentimento. Mulher que quer se vingar do seu marido. Ela quer pagar na mesma moeda para ele. E ela não faz isso às vezes muito escancarado. Ela faz isso sorrindo. Porque elas têm o dom também. Elas têm essa habilidade. Embora o texto se aplique só diretamente aos homens, não é apenas aos homens. Existe um bando de mulher amargurada, irmãos. Que precisa de perdão, liberar perdão. Precisa abrir seu coração para ser curada disso. Para ser livre disso. Tanto homens quanto mulheres estão nessa situação. E quando nós falamos dos homens, que é o alvo aqui, que nós estamos aqui hoje, os homens, Paulo diz, não trate com amargura. Mas quais as causas de deixar um homem amargurado? Porque ninguém também fica amargurado do nada. Ninguém fica magoado do nada. Acordei hoje, estou magoado. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, que eu acordei e peguei vento nas costas. Estou amargurado contigo. Estou magoado. Tu não desligou o ventilador. Ainda que tem, né? Ainda que tem. Mas o que causa essa mágoa no coração dos homens? Quais seriam as causas que tornam os homens amargos com a sua esposa? O que provoca isso? O que faz com que os homens se portem dessa maneira? E veja bem, eu vou falar de 4 causas aqui. Eu vou falar delas, mas elas não justificam os homens tratarem a esposa com amargura, amém? Existem 4 causas aqui que nós vamos falar diretamente. Mas nós não estamos aqui querendo passar pano para o homem dizendo, ó, tá vendo? Seu marido é amargo com você porque você tratou ele desse jeito. Não. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós vamos ver a causa aqui, para depois a gente ver como isso pode ser curado. Mas a causa não justifica o marido ainda assim ser áspero com a mulher. Ah, mas é que a minha esposa é assim, por isso eu sou áspero com ela. Não justifica. Ainda é pecado. Ainda é pecado. E é bom a gente chamar de pecado o que é pecado. É pecado. Se você trata a sua mulher com aspereza, a Bíblia diz que é pecado. Você está quebrando uma ordem do Senhor. Não justifica. Não, mas é que a minha esposa... Não justifica. Não se justifique, se arrependa. Muitas vezes a gente é bom de justificativa, irmãos. E a gente é ruim de arrependimento. A gente tem uma justificativa para tudo. Quando a gente deveria ter arrependimento. Não, estou fazendo errado. Preciso me arrepender. É pecado. Nós vamos falar aqui de 4 causas, mas não é para justificar os homens. A gente não vai passar pano para eles aqui. É apenas para a gente identificar
por que essas causas acontecem? Então vejamos, 4 causas que tornam os maridos amargos. Em primeiro lugar, a primeira causa que torna o marido amargo, a mulher não submissa. Sabe o que torna um marido amargo? Uma mulher insubmissa. Uma mulher que não se submete. Uma mulher que não respeita e não segue a liderança do marido. No versículo 18, Paulo ele fala primeiro para as mulheres dizendo: esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. O que causa essa aspereza, esse coração magoado, ressentido? A mulher insubmissa. Uma mulher que tem dificuldade de se submeter ao seu marido, ela não se dobra por nada. Eu vou falar para você, minha irmã, olha para mim. Se você não se dobrar e se você for crente, Jesus vai dobrar você. Ele vai dobrar você. Você pode ter certeza. Você é crente? Eu sou crente, pastor. Então, se você é crente, você diz que não se submete, você pode ter certeza. Jesus vai dobrar você. Não, mas eu não me dobro. Jesus vai dobrar você. Essa é uma certeza que você pode ter. Eu não me submeto. Jesus ele vai trabalhar tanto no seu coração que ele vai fazer com que você entenda o que é a submissão. E se submeta voluntariamente ao seu marido. Qual que é a primeira causa então? Mulheres não submissas. A maior causa de mágoas no casamento é quando os cônjuges não desempenham seus respectivos papéis no casamento. Então por que a gente está falando de papel de homem, papel de mulher? Vamos falar de papel de filho, papel de pai. Porque quando esses papéis não são cumpridos, o casamento vira uma bagunça. A família vira uma bagunça. A casa vira uma bagunça. E essa é a maior causa de problemas nos casamentos. Homem e mulher não cumprindo seus papéis. Vamos recapitular aqui. A mulher foi feita por Deus para socorrer e servir ao homem. Foi para isso que Deus fez Eva no jardim. Deus ele fez Eva e colocou ela como ajudadora idônea de Adão. Ela complementava Adão. Ela estava ali para ajudar Adão. Deus ele fez a mulher com esse propósito, para socorrer e servir ao homem, ajudando o homem a cumprir a sua comissão no jardim do Éden. O que acontece? A mulher leva o homem para o abismo. Por que Adão come do fruto? Porque Eva comeu primeiro. Quem come do fruto primeiro não é Adão. Quem come do fruto primeiro é Eva. E Paulo dizendo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Deus ele cria a mulher com esse propósito de socorrer e servir ao homem, de ajudar ele a cumprir a sua comissão no jardim, mas a mulher acabou levando o homem para o abismo. O que o homem em contrapartida faz? Ele responde ao que a mulher havia feito com água. Quando Deus desce para falar com Adão, o que Adão diz? Foi essa mulher aí que tu me deu que fez isso aí. Foi ela que comeu do fruto. Adão ele joga a culpa na mulher e de tabela ele joga a culpa em Deus. Ele diz: a culpa é dela, foi tu que me deu ela. Não tem nada a ver com isso. Adão ele responde com mágoa à sua esposa. O homem por sua vez respondeu ao acontecido com mágoas, culpando a esposa e o próprio Deus. Quando eles caem no jardim, Adão critica a esposa. Ele não perdoa a esposa, ele critica ela. Ele não poupa ela, diz: a culpa é dela, foi ela que comeu. Qual que é a consequência da queda do homem e da mulher no jardim? Quando eles caem, o que isso gera dentro da família deles? E o que isso gera por consequência nos filhos de Adão, que somos nós? Todos nós viemos a partir de Adão. O que aconteceu a partir disso? Gênesis 3,16. Deus diz assim, quando ele está dando lá as sentenças para a serpente, para a mulher e para Adão, ele diz assim: e a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz. Olha o que ele diz aqui: o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então veja bem, após a queda, Deus ele diz para a mulher: olha, o seu desejo vai ser para o seu marido. Sabe como ele vai fazer? Ele vai governar você. Ele vai dominar sobre você. E aí, como nós falamos aqui nos últimos 2 domingos, esse governar aqui é liderar pela opressão. Como é o padrão de um casamento caído? A esposa
se nega à submissão. E o marido governa ela pela opressão. Ele é mais forte. Ele tem a voz mais pesada. Ele tem mais estrutura. Então ele oprime a mulher. Ele faz com que a mulher se submeta a ele na força. Não na força física, mas na força da imposição. O padrão do casamento caído é esse. O desejo da mulher, ele se torna para o marido e o marido governa ela. Esse tipo de contenda, de competição e falta de complementaridade é a característica dos relacionamentos pós-queda. Pós-queda, o que é o casamento? Um homem e uma mulher, eles estão disputando quem é que manda na casa. Eles não estão se complementando. Eles estão vendo eles estão medindo força. Quem é mais forte aqui? Quem tem mais autoridade? Quem de nós sabe mais? Então o casamento pós-queda, ele é marcado por isso. Pelo homem e a mulher, um tentando superar o outro. Pelo homem e a mulher competindo um com o outro. Pelo homem e a mulher, eles disputando um com o outro dentro da própria casa. A mulher pós-queda está sempre tentando superar o seu marido. Sempre. A primeira feminista é Eva, irmãos. Sabe quem é a primeira feminista do mundo? Eva. Eva é a primeira feminista que queria dominar sobre o seu marido. Porque o feminismo ensina isso, né? Que a esposa, ela tem que dominar. Ela tem direitos iguais. Ela pode fazer o que o homem faz. Feminismo. Eva foi a primeira feminista. Pós-queda é isso que acontece. A mulher pós-queda, ela está sempre tentando superar ao marido. Em contrapartida, o marido ele reage com amargura, tratando a esposa com aspereza. Veja bem, há muitas mulheres insubmissas. Muitas. Há muitas mulheres que elas têm pavor da palavra submissão. Elas odeiam essa palavra. Quando elas ouvem o pastor falando assim, submissão, elas dizem, vem o pastor com esse negócio de submissão de novo. Elas odeiam isso. Há muitas mulheres insubmissas, que são insubmissas. Que elas resistem à liderança do seu marido. E se você ainda está assim depois de 2 domingos, meu convite para você ainda é o mesmo. Você precisa de arrependimento. Você precisa abandonar isso. Você precisa abraçar aquilo que a palavra de Deus pede para você, mulher. Se submeter ao seu marido. A insubmissão de muitas mulheres é a causa de as mesmas terem maridos amargos e ásperos. Então elas são insubmissas, elas batem boca com o marido, elas resistem à liderança do marido, elas sobrepujam o marido. O que o marido faz? O marido ele fica magoado, e aí ele trata ela com aspereza. Veja bem, mesmo que a mulher seja insubmissa, isso não dá margem para que o marido trate ela da forma errada. Como eu falei aqui, não estamos tentando justificar o tratamento do homem para com a mulher, estamos vendo apenas o que causa esse tipo de tratamento. Mas a insubmissão da mulher ela causa amargura e faz com que o marido a trate de forma áspera. Então essa é a primeira causa, a insubmissão da mulher. Mulheres insubmissas, elas fazem com que seus maridos fiquem magoados, ressentidos e tratem elas de forma errada. Uma pergunta para você, irmã, para vocês irmãs que aqui estão. Você tem facilitado ou dificultado o mandamento dado a seu marido de não lhe tratar de forma amarga? A Bíblia está dizendo, não trate seu marido com amargura, ok? Ok. Você, mulher, tem facilitado isso ou dificultado isso? Você facilita para que o seu marido te trate da forma correta ou você dificulta isso? Ou você torna esse papel ainda mais difícil para ele? Você tem facilitado? Você é uma esposa que facilita o seu marido para que ele te trate da maneira correta? Ou você é resistente à liderança? Você quer ter sempre a última opinião? Você quer fazer as coisas do seu jeito? E aí quando o seu marido ele firma o pé, ele trata você da forma errada, você se entristece da forma que ele está te tratando. Você dificulta ou facilita? Você tem dificultado o papel do seu marido? Você é uma mulher submissa? Uma esposa submissa ou você é uma mulher insubmissa? Que não se dobra de jeito nenhum. Não me submeto. Pastor, para pregar, eu não vou me submeter. Não vou me dobrar. Não se preocupe, não é com o pastor o seu negócio. O seu negócio é com Deus.
Não é o pastor que está pedindo para você ser submissa, é Deus. A questão é, você é submisso ou insubmissa? Você facilita ou dificulta? Como eu falei aqui na primeira mensagem, eu não me submeto ao meu marido. Mas você se submete ao chefe. O chefe manda, você faz, sem bater boca, sem discutir. E aí o seu marido pede algo para você, você diz, não, quem é tu para me mandar? Essa é a primeira causa. O que torna os maridos amargos? Em primeiro lugar, a insubmissão das mulheres. Em segundo lugar, o que causa amargura nos homens? Segunda causa, homens egoístas. Sabe por que muito homem está amargurado? Porque é egoísta. Porque pensa só em si. Porque pensa só no que é bom para si. Essa é a segunda causa de homens amargurados, magoados. Homens egoístas, que se ressentem da responsabilidade do casamento, de amar sacrificial e exclusivamente a sua esposa. Olha o que diz o versículo 19, a primeira parte. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. A segunda causa é que os homens são egoístas. Alguns homens, não vamos generalizar, mas alguns homens, eles, quando têm a sua liberdade restrita e a responsabilidade de cuidar de vidas da sua esposa e dos seus filhos, parece que ali a vida deles acabou. Então ele entra num casamento, e entrar num casamento é isso, a sua liberdade acabou. Quem casa não casa para viver uma vida livre. Quem casa, casa para ter compromisso. Aí o cara entra no casamento, mas ele quer ser livre. Ele não quer ter responsabilidade. Ele quer sair a hora que quer, chegar a hora que quer. Ele quer ir aonde quer, sem falar nada para ninguém. Ele quer ser um adolescente, casado. Egoísta, isso é egoísmo. Muitos homens, quando têm a sua liberdade restrita, quando eles têm uma responsabilidade, você precisa cuidar da sua esposa, dos seus filhos, a vida deles ali parece que acaba. Esses homens egoístas, eles ficam magoados por ter que fazer aquilo que um dia se comprometeram a fazer. Então um dia eles vêm com a mulher para o altar, e eles se comprometem, eles fazem votos para a esposa, eles assumem compromissos com a esposa, e eles entram no casamento, e depois eles estão magoadinhos porque eles têm que obedecer aquilo que eles mesmos se propuseram a fazer. Eles se propuseram a amar a sua esposa, eles se propuseram a dar exclusividade no casamento para ela. Aí eles entram no casamento, querem viver que nem solteiro, não casa. Não entra no casamento. Casamento não é para gente que pensa que pode ser livre, irmão, que pode ir onde quer, sem prestar. Não, eu vou no lugar que eu quero e não falo nada para meu marido. Está errado. Não, eu vou onde eu quero e não falo nada para minha mulher. Está errado também. Você é casado, você não é solteiro. Não, mas é a minha liberdade. Essa liberdade é até ali a sua esposa. Você não é livre para fazer o que quer depois que casa. Você tem gente para prestar conta. Você tem uma família que depende de você. Você tem a sua esposa, os seus filhos que dependem de você. Para alguns homens, ter que abrir mão de algumas coisas, pessoas e ambientes pelo seu casamento e família, parece que é o fim do mundo. Então os caras casaram. E casar é assim, você vai casar, você vai ter que parar de ir em alguns lugares porque você casou. Você casou, você vai ter que parar de ter intimidade, relacionamento com algumas pessoas, porque você é casado. E aí os caras casam, eles querem continuar vivendo a mesma vida, indo nos mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. E ele diz assim, não, está errado. Aí a esposa chega e diz, acho que dava para te parar de fazer isso aqui, né? A gente não tem tempo. Não, meu Deus, não posso nem fazer isso aqui. Eu só faço isso aqui. É só isso aqui que eu faço. Eu trabalho a semana inteira, é só isso aqui que eu faço. Parece o fim do mundo. Parece que acabou o mundo, parece que é o apocalipse. Veja bem, isso única e exclusivamente é egoísmo do coração do homem. É porque ele é egoísta e está pensando que é bom para ele. Se faz bem para ele, que se exploda o resto. Veja bem. O cara está lá. Veja bem, não demonize, não distorça o que eu vou falar aqui. É só um exemplo. O cara está lá casado e vai jogar bola. Aí vai jogar bola, convive com um monte de gente que não é crente, está num ambiente que não edifica a fé dele, está num lugar que não faz bem nenhum para a família dele. Aí a esposa vem e diz, acho que tinha que parar de ir lá, né? Sabe, vamos fazer outra coisa. Não, mas
É só o que eu faço. E aí, pum, magoou. Aí fica bravo. Aí não quer conversar, se fecha. Egoísmo. Isso é egoísmo, irmãos. Tem problema jogar futebol, pastor? Claro que não. Não é sobre futebol. É sobre entender que vai precisar abrir mão de algumas coisas por causa da sua família. Não é sobre o futebol, não é sobre a questão. É sobre abrir mão e não abrir mão. É sobre pensar no todo e não pensar apenas em si. É sobre pensar no que é bom para a esposa e não o que é apenas bom para mim. É sobre pensar o que é bom para os filhos e não o que é bom apenas para mim. Se um homem, ele não consegue amar sacrificialmente sua esposa e dar exclusividade para ela em relação a todos os outros relacionamentos, a grande verdade é que ele nunca deveria ter casado. Se ele não consegue amar sua esposa de forma sacrificial, se ele não consegue ter ela como a primeira pessoa da vida dele, ele não deveria ter casado. Ele vai acabar matando essa mulher, emocionalmente, psicologicamente. É mais ou menos o que Mark Driscoll diz. Ele diz assim, mulheres que casam com meninos, né? O casamento não é para meninos, é para homens. Meninos que se casam, eles destroem as suas esposas. Veja bem, tem muita pessoa, muito homem que entra no relacionamento e ele entra com a cabecinha de menino. Sabe o que ele faz? Ele acaba com o casamento dele. Ele destrói a sua esposa. Ele destrói a sua família. Porque ele ainda está, sabe, a mente está adolescente ainda. Quando já era para ser maduro. Quando era para entender que o casamento é algo de extrema importância. Você, homem que está aqui, olhe para mim. Será que você é tão egoísta para com a sua esposa, ao ponto de não sacrificar nada em prol dela? Será? Será que você pensa tanto em você que quando a sua esposa pede algo para você, aquilo parece que é o fim do mundo? Parece que é impossível você abrir mão daquilo. Será que você é tão egoísta para com a sua esposa ao ponto de não querer sacrificar nada em prol dela? Será? Será que você é tão egoísta ao ponto de não dar à sua esposa exclusividade em relação a todos os outros relacionamentos? Será? Será que você não está com o coração autocentrado? Que só pensa em você, no que é bom para você, no que favorece você? Isso acontece dentro de casamentos. Há pessoas dentro de um relacionamento conjugal pensando apenas em si. Será que sacrificar o futebolzinho de vez em quando é muito difícil para você? Será que é muito difícil? E o futebolzinho aqui você pode aplicar para a sua vida, naquilo que você gosta de fazer, que é muito difícil de você abrir mão. Será que é muito difícil? Sacrificar algo que é irrelevante em prol da sua esposa? Será? Será que abrir mão ou diminuir a frequência de alguns relacionamentos é muito difícil para você? É muito difícil? Não, mas é que é os meus amigos lá da faculdade, da escola. Dane-se, irmão, é a sua esposa. Não, mas é que é os meus colegas. Irmãos, dane-se que é os seus colegas. Ela é a sua esposa. Ela tem que ter a prioridade no seu relacionamento. Ela tem que ser a primeira em tudo. Entre ela e qualquer outra pessoa é sempre ela. É sempre ela. É sempre a sua esposa. Não, mas é que é os meus colegas. Irmãos, seus colegas são seus colegas. Seus colegas, hora ou outra, eles vão deixar você no trecho. Assim como você já deixou um monte deles no trecho. Será que é tão difícil? Será que diminuir frequência de relacionamentos é muito difícil para você? Terceiro lugar, terceira causa que torna os homens magoados: cônjuges omissos. Muita gente casa, sabe que eles casam e pensam assim: agora eu vou casar e tudo aquilo que eu não ganhei do meu pai, da minha mãe, da minha família, minha esposa e meu cônjuge vão, agora eu vou receber tudo no meu casamento. E aí entra no casamento e entende que entrou no casamento pelo propósito errado. Entra para receber muita coisa, e aí não recebe aquilo que esperava, achou que o casamento era algo, e o casamento era uma coisa bem diferente. E aí entra no casamento e se frustra. Se frustra. Quantos já não passaram por isso? Quase todos que casam, eles chegam ao casamento com expectativas e desejos, e esperando que o seu cônjuge supra, sejam elas necessidades reais ou imaginárias. Então eles casam para ser supridos.
E aí, quando eles não são supridos, eles acham que o casamento não é uma coisa boa. Porque eles esperavam algo do casamento. E o casamento entregou algo totalmente diferente para eles. Veja bem, irmãos, a grande realidade é que nosso cônjuge nunca será capaz de realizar todas as nossas expectativas. Nunca. Seu marido nunca vai fazer tudo aquilo que você espera dele. Nunca. E nem a sua esposa. Então você cria um caminhão de expectativa. E aí você bota isso nas costas do seu cônjuge. E você espera que ele vá suprir tudo isso. Não vai. Não vai. Você vai acabar se frustrando. A grande realidade é que o seu cônjuge não vai ser capaz de suprir tudo que você quer. De realizar todos os seus sonhos. De dar para você tudo aquilo que você espera. Ah, pastor, mas eu pensei que era. É, irmãos, não é. O casamento da vida real ele é diferente do casamento de conto de fadas. O casamento da vida real é algo muito mais complexo do que nós imaginamos. Nenhum de nós vai ser plenamente suprido pelo cônjuge. Todos nós, em alguma área, vamos ser débeis, vamos ficar devendo em alguma coisa. Vamos falhar. Veja bem, em muitas vezes, isso conduz a mágoas. Então o cônjuge espera algo, não recebe aquilo que esperava, fica magoado, fica amargurado, trata a esposa de forma errada. À luz do texto bíblico e da experiência comum, eu vou sugerir aqui alguns pontos aqui. Algumas coisas que os homens eles consideram necessidades e que quando essas necessidades consideradas pelo homem não são atendidas, então eles ficam magoados. Vejamos, há coisas que os homens consideram necessárias para ele. Então eles esperam isso da mulher. Quando a mulher não dá o que eles esperam dela, eles se magoam com isso. Eles endurecem seu coração, eles congelam a ira, e isso uma hora eles vão despejar sobre a vida da mulher. Vamos lá? Vamos ver algumas necessidades que os homens consideram importantes e que às vezes as mulheres não consideram tão relevantes. A primeira delas, essa aqui tem que estar no topo da lista, né? A primeira coisa que o homem considera de extrema necessidade e que às vezes a mulher negligencia, intimidade conjugal. O homem considera isso importante. Ah, pastor, está pregando isso no púlpito? Sim. Isso é necessário. O homem considera isso necessário. Então o homem ele quer ter na frequência que ele deseja, do jeito que ele deseja e onde ele quer. E quando a sua expectativa não é suprida, então ele fica magoado. Ele endurece seu coração. Ele se fecha para com a sua esposa. Uma segunda necessidade que o homem ele julga necessária e que às vezes não é atendida, a aparência atraente da esposa. Então os homens eles querem que a sua esposa esteja bonita, se vista bem, se cuide. Eles esperam isso da esposa, a grande maioria. Quando eles não recebem isso da esposa, eles ficam tristes, eles se fecham. Tem muito homem que espera que a mulher se arrume, espera que a mulher se embeleze, espera que a mulher se cuide. Ele quer ver a sua esposa bonita, bela, arrumada. Acho que não tem um homem que não quer ver a mulher arrumada, né? Acho que não existe, esse homem não existe, né? Só que tem muitas mulheres que acham que isso não é necessário. Que elas não precisam cuidar da beleza. Que elas não precisam estar bonitas. Que elas não precisam se arrumar. Né? Como sempre diz, está em casa, está com a camisa do deputado. Calça rasgada. Não se veste bem. Não se cuida. Não coloca uma maquiagem. Não pinta uma unha. Não coloca uma roupa bonita. O homem espera que a mulher se arrume. O homem ele quer ver a sua esposa bonita. E aqui cabe um parênteses também, né? Às vezes ele quer ela bonita, mas também não ajuda em nada. O parênteses é sempre necessário, né? Porque às vezes ele quer, eu quero que minha esposa esteja com o cabelo bonito. Então tá, paga. Paga o cabelo bonitão. Simples. Não, que eu quero, paga. Ah, mas a minha mulher não se arruma. Tá, ela não se arruma por quê? Não se arruma porque não quer. Ela não se arruma porque não quer ou não se arruma porque você também não incentiva ela a se arrumar? Será que você incentiva ela? O cara quer a mulher bonita, mas não ajuda em nada também. Não paga uma unha, não paga nada. Nada. Abre a mão, irmão. Você quer sua mulher bonita? Abre a mão. Abre a mão, paga. Leva ela lá, vai fazer o cabelo. Vai lá fazer o zóio na Carol lá.
né? Vai lá na loja da Bruna, lá, compra maquiagem lá. Vai lá, pega, vai. Eu vou lá comprar, vai lá, compra, vai lá. Vai ficar bonita? Então vai. Então se quer uma mulher bonita também, coopera, né meu irmão? Coopera. Abre a mão. Investe lá, né? Investe no corpo. Investe. Aí não investe, e aí a esposa não se arruma e fica brabão com a esposa ainda. Tem a Solange também aqui que faz unha, ó. Tá tudo completo aqui. Tem uma que faz pele, tem uma que faz unha, tem uma que vende maquiagem, tem mais alguém aqui? Vamos lá, tem que abrir uma cabeleireira, alguém tem que fazer, ó. Quem mais? Quem? A Ellie vende joia. Fazendo merchan aí depois, tá? Vocês me dão uma parte ali nas vendas, tá? Todo mundo que comprar joia, fazer a pele e o zóio com a Carol lá, fazer a unha com a Solange, comprar a maquiagem da Bruna, eu tenho uma parte aí nesse bolo, tá? Depois nós acertamos a comissão. Investe na mulher, irmão. Investe nela. Terceira causa, ou terceira necessidade que o homem julga necessária e que às vezes a mulher ela não acha que é necessário. O sustento doméstico e a organização do lar. Sustento doméstico aqui não estou falando de colocar a comida na mesa. Estou falando de colocar a comida na panela para colocar na mesa. Ok? O marido coloca a comida na mesa. E a mulher coloca a comida na panela para servir o seu marido e filhos na mesa. Tem homem que espera isso. Que a mulher cozinhe. Que a mulher cuide da casa. Que a casa esteja arrumada, limpa. Que as roupas estejam dobradas, lavadas. Os maridos esperam isso das suas esposas. E muitas vezes as esposas não fazem. E aí o marido chega em casa e tem que fazer. Porque alguém vai precisar fazer. Então ele não vai chegar em casa e ver a casa bagunçada e não vai limpar a casa. Ainda que aconteça, né? Ainda que aconteça. Mas ele espera que a sua esposa cozinhe. Sabe? Que ela tenha prazer em cozinhar. Ela vai para a panela. Você tem que ir para a panela, irmã. Mas é esse pastor aí. Não, você come fora direto. Você tem que ir lá fazer uma comida para o seu marido. Sabe, botar arroz lá, botar uma carne, fazer uma comida, botar na mesa, servir o seu marido, sentar, jantar com ele, sentar, almoçar com ele. Seu papel. É seu papel. Cuidar da casa. Roupa limpa, casa limpa, cheirosa. É seu papel. Seu marido vai esperar isso de você. Quarta necessidade que os homens julgam necessária e que às vezes são um problema que causam mágoas. Admiração ou respeito da parte da mulher. Então o que um homem quer? Ser respeitado pela sua esposa. Ele quer ser admirado por ela. E veja bem, eu falei semana passada, não tem uma coisa que machuca mais a mulher do que palavras. Então uma mulher quando ela ouve palavras rudes, aquilo ali para ela dói mais que um tapa. Mas não tem uma coisa que deixa um homem mais magoado e entristecido do que a falta de respeito da sua mulher para com ele. Então a mulher, ela não tem respeito. Se ela tiver que gritar com ele na frente de todo mundo, ela grita. Se ela tiver que falar, ela fala. Se a mulher não gosta de ouvir palavra dura, o homem também não gosta de ser desrespeitado. O homem gosta de ser respeitado. Na verdade, essa é uma das linguagens do homem. O homem gosta de ser respeitado. Isso muitas vezes não acontece. A mulher não admira o marido e ela não respeita o marido. Dessas quatro, a que talvez cause maior problemas para o homem, seja a expectativa e frustração relacionada à intimidade com a pessoa. Então aqui tem quatro, mas a de maior problema é a primeira, quase sempre, que é a questão da intimidade conjugal. Aqui está a raiz de muito problema. Aqui está a raiz de diversos problemas, eles desencadeiam, isso desencadeia diversos problemas. Isso é tão sério que Paulo ele fala sobre isso aos Coríntios. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo diz assim: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então o que Paulo está dizendo aqui, marido e mulher, não se privem. Quando o marido e a mulher se privam um do outro, isso é pecado. Está errado. Paulo está sendo claro, ele diz, olha, não deve se privar um do outro, a não ser para orar e jejuar, por um tempo determinado, e depois que esse tempo acaba, precisa voltar de novo a não se privar um do outro.
Porque se privarem um do outro, Satanás, ele vai tentar pela incontinência, porque falta domínio próprio. Então, isso é sério que a gente está falando aqui. Essa é uma área complicada, pois o tempo prolongado sem intimidade conjugal pode culminar em tentações quase insuportáveis. Então Paulo está dizendo, tenham cuidado com isso aqui. Não se privem disso, porque se privar disso, pode dar problemas maiores. Deus deu ao homem e à sua esposa a intimidade conjugal como uma bênção. Veja bem, isso é uma bênção para o seu casamento. E é isso que você precisa entender. Deus, ele deu isso ao homem e uma mulher como uma maneira de desfrute, de prazer. Isso é uma bênção, irmãos. É uma bênção, irmãs. E é isso que vocês precisam entender. Ela é uma bênção. Amém? É uma bênção. Não um meio pelo qual se consegue o que quer. Veja bem, intimidade conjugal é uma bênção. Não um meio de barganha. Isso é pecado também. Geralmente dá problema. Marido e mulher brigam, discutem. Qual a primeira coisa que acontece? Tuf. Sem relação. Sem intimidade. Isso é pecado. Está errado. Se privar um ao outro, Paulo diz que isso vai dar problema. O relacionamento íntimo, conjugal, é uma bênção. Não é um meio que você controla o seu marido, irmã. Não é. Se você tenta dominar o seu marido por meio disso, você está pecando, se arrependa. Está errado. Nós estamos falando aqui não para emocionar você, mas é para amadurecer você como cristão. Isso é pecado. É a maneira errada de lidar com uma bênção. É a maneira errada de lidar com aquilo que Deus deu para nos abençoar. Mas, preste atenção, mesmo que a esposa, ela prive o marido disso, mesmo que ela resista, que ela prive o marido da intimidade conjugal, com a intenção errada, mesmo assim, isso ainda não é motivo que o homem fique magoado. Você está entendendo? O que a mulher faz não justifica o que o homem faz. Não é uma justificativa. Tratar a mulher com aspereza por causa disso. Não justifica, mas está errado. E aí eu pergunto, esposas, vocês têm se preocupado com a questão da intimidade conjugal para com o seu marido? Isso preocupa você? É uma área da sua vida assim que você se preocupa? É algo que você, estou pecando aqui, estou me privando, estou usando aquilo que Deus deu como bênção da maneira errada. Você se preocupa com isso? Você tem se preocupado com a sua aparência? Você se preocupa em se arrumar? Porque às vezes o marido quer a mulher bonita, às vezes ele até investe, mas às vezes a mulher também não quer ficar bonita. Você se preocupa com a sua aparência? Você passa um perfume, passa um batom, uma maquiagem, você vai sair com o seu marido, você se arruma, diz, eu vou sair com meu marido, vou me arrumar para sair bonita com ele. Você se preocupa com isso? Ou você sai de qualquer jeito? Não, vou botar aqui o Havaianas, deu aqui, ó, botar as camisas aqui da igreja, não sai com a camisa da igreja. Não sai. Vem com a camisa da igreja na igreja. Certo? Vem com a camisa da igreja na igreja. Não vai com a camisa da igreja, vou passear com meu marido com a camisa da igreja, está lá no shopping, Igreja Casa na Rocha. Não. Bota uma roupa bonita. Bota um calçado bonito. Se veste bonita. Vai vir para o culto? Vai vir para o culto, se não vai vir com a roupa da igreja? Vem bonita, com seu marido, pega na mão dele, vestido, sabe? Cabelão. Se arruma. Você tem se preocupado com isso, com a sua aparência? Você tem se preocupado com a organização do seu lar? Você se preocupa com isso? Com essa casa está organizada, a sua casa está limpa, a roupa está lavada. Você se preocupa com a roupa dos seus filhos, você que é mãe? Você se preocupa com a roupa do seu marido? Você se preocupa com isso? Se a louça está limpa? Se a casa está limpa? Se que inquieta você como mulher? Deveria. Deveria inquietar você. Deveria ser algo que você se preocupa. Se você não se preocupa, está errado. Com essas coisas. Você se preocupa com como o seu lar está, com a organização dele? Com a cozinha. Você gosta de cozinhar? Ah, pastor, eu não gosto de cozinhar. Ok, não estou falando para você ser o Joel. O Joel é cozinheiro. Né? Não é para você ser um masterchef. Mas você não cozinha nenhuma vez para o seu marido?
Nenhuma vez. Será que você não pode fazer um sacrifício um dia, fazer um estrogonofe para ele? Faz um estrogonofe. Sabe, fazer uma massa com molho. Faz alguma coisa, qualquer coisa. Vai lá, cozinha para ele. Aí você diz, meu amor, fiz uma janta para nós. Né? Falei semana passada, pegou pesado para os homens aqui. Mas as mulheres também têm a sua parte. Meu amor, fiz uma janta para nós. Aí tá lá, né? Uma massa com molho, um arroz, uma carne, sei lá o que você vai fazer, uma carne no forno. Assar carne é coisa de homem. Né? O homem assa na churrasqueira. A mulher precisa fazer uma janta. Precisa cozinhar em casa. Precisa ser algo que a mulher se preocupe. Você gosta de cozinhar para o seu marido? Vamos lá! Essas perguntas sempre são as melhores. Quando foi a última vez que você fez uma janta para o seu marido? Quando foi? Quando foi a última vez que você preparou um almoço para o seu marido? Quando foi? Não, vamos lá, esse burburinho é o melhor. Quando foi a última vez que você fez a sobremesa predileta do seu marido? Meu marido gosta disso aqui, ó. Vou fazer para ele. Eu sei que eu vou comer um pouquinho aqui, ele vai comer o resto, mas eu vou fazer para ele. Quando foi a última vez que você fez a sobremesa predileta do seu marido? Quando foi? Aí vai ter a janta de membros, o almoço de membros da igreja. Aí você faz a sobremesa. Aí para a janta de membros na igreja você traz a sobremesa que o seu marido gosta, mas para o seu marido em casa você não faz. Não, mas é que para Deus é o excelente para Deus, né? E uma maneira de você servir a Deus excelentemente é servindo o seu marido excelentemente em casa. Quando foi? Seu marido gosta de pudim. Quando é que foi a última vez que você fez pudim? Minha mulher sabe que eu gosto de pudim. Não, faz pudim é só para mim. Ninguém mais gosta. As crianças não comem, ela come um pouquinho e eu como o resto. Quando foi a última vez? Você fez um sagu, uma gelatina. Quando foi a última vez que você se preocupou em cozinhar para o seu marido? Sabe, em agradar ele. Você está adorando a Deus, irmã, quando você está servindo o seu marido. Você lembra da primeira mensagem? Quando você serve o seu marido, você está adorando a Deus. Quando foi a última vez que você cozinhou para ele? Que você se preocupou em fazer aquilo que ele gosta de comer? Porque às vezes as irmãs cobram que o marido leve elas para passear, mas elas também não fazem nada para os maridos em casa. Nada. Elas não servem o marido em nada. Não sei. Aprende. Bota no YouTube. Como fazer pudim. Aí vai estar lá. Batata dos ovos. No liquidificador com leite condensado. Tarará, tarará. Bote em banho-maria. Irmão, não tem desculpa. Os caras arrumam o carro hoje pelo YouTube. Capaz que você não vai conseguir fazer um pudim. Sei lá. Quando foi a última vez? Homem, né? Porque nós estamos falando para os homens. Desculpa, irmãs. Foi só um parênteses. Homens, quando a sua esposa não corresponde às suas expectativas em uma dessas áreas, a sua resposta é aspereza para elas? Então você necessita de intimidade conjugal. Quando ela não dá para você o que você espera, você responde com aspereza, você é duro, você se fecha, você endurece a questão para ela. Quando ela não cozinha para você, não cuida do lar, você é um homem que é áspero com ela, tipo assim, vou retribuir para você. Você não faz para mim o que eu quero, então também não vou fazer para você o que você espera. Você retribui para ela com aspereza, com amargura. Em quarto lugar, falar aqui de algumas outras causas de mágoas. Sugerir algumas. Traição. Traição é um problema que é uma situação que traz problemas quase irremediáveis para o casamento. Uma traição, ela abre uma ferida que ela demora para ser curada, irmãos. E precisa muito esforço do casal para que haja cura nisso. Mas essa é uma das maiores causas de amargura, traição. Uma segunda causa de traição aleatória aqui, humilhação pública. Então, tá com o marido lá, não gostou de alguma coisa que o marido fez, fala, xinga, esbraveja, tarará, tarará. Uma terceira causa, humilhação particular. Então, ela não xinga o marido na rua, mas se ela está em casa, ela chama o marido de tonto para cima. É um tonto, não faz as coisas, te peço. Humilha o marido, esbraveja contra o marido. Uma quarta causa aleatória, sogros intrometidos. Essa é bem comum também. Você que é mãe aqui, não fique bravo comigo. Tá tudo certo. Mas tem sogro que se intromete no casamento dos filhos. Tá errado. E aí o marido vê, ou a esposa vê, se metendo, fica magoado, endurece o coração. Problema. Causas aleatórias. Vale a pena aqui, irmãos, a gente repetir que nenhuma dessas situações aqui justifica ou desculpa as mágoas do marido. Nenhuma delas.
Nenhuma delas justifica ou desculpa os maridos. Elas apenas deixam claro algumas situações mencionadas pelas Escrituras que podem tornar o marido amargurado de coração, tratando a sua esposa com aspereza. São só causas, não são justificativas para os homens. São coisas que podem causar amargura e aspereza. É uma doença. Como a gente cura isso? Qual que é a cura dessa doença? Vamos lá. O único remédio para mágoas no coração é o amor de Cristo, estendendo perdão ao cônjuge. Como se cura essa doença? Com perdão. Precisa perdoar. Sem perdão, não há restauração e não há casamento pleno. Essa doença é curada apenas por meio do perdão, do amor de Cristo, estendendo o perdão ao cônjuge. Jesus claramente ensinou esse princípio no Sermão do Monte, quando ensinou seus discípulos a orar. Então Jesus está ensinando os discípulos a orar em Mateus 6. E aí Jesus ele vai, no meio da oração que Jesus está ensinando, ele diz assim, Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus aqui está ensinando um princípio. Precisa haver perdão. O perdão é algo necessário dentro de um casamento. É algo de vital importância. Jesus ele vai além. E ele dá uma ilustração fantástica. Em Mateus capítulo 18. Ele conta a história do servo não perdoador. Então ele vai dizer assim, ó, eu não vou ler o texto porque o texto é extenso. Ele vai dizer, ó, tinha um homem que devia uma certa quantia de dinheiro. O seu senhor, ele disse, ó, ou você pague o que você me deve, ou eu vou prender você. Estou ilustrando aqui, não é exatamente assim que o texto diz, mas é para que você entenda. Aquele homem, ele suplica pelo perdão do seu senhor. E o seu senhor perdoa a dívida dele. Uma dívida altíssima. Esse homem que tinha dívida, ele tinha um servo. Que tinha uma dívida muito menor que a dívida que ele tinha com o seu senhor. Quando ele vai cobrar o seu servo da dívida que ele tinha, o seu servo pede misericórdia. E sabe o que ele faz? Ele não estende misericórdia para o seu servo. Ele cobra o seu servo. Ele prende ele até que recebesse o último centavo. É mais ou menos assim. Ele tinha uma dívida de 1 milhão com o seu senhor. O seu servo tinha uma dívida de R$1.000 com ele. Quando ele clamou por perdão para com o seu senhor, o senhor perdoou a dívida de 1 milhão. Quando o seu servo clamou por perdão por uma dívida de R$1.000, ele não teve misericórdia do seu servo. Jesus ele ilustra essa história. Ele conta essa história do servo não perdoador, que se recusou a perdoar o seu conservo, mesmo depois de ter sido perdoado de uma dívida que hoje seria avaliada em bilhões de reais. Uma dívida muito grande. Esse homem ele não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente melhor. Mateus 18, do 21 ao 35, conta essa parábola. Jesus está contando essa história lá. Veja bem, meus irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável com Cristo. Impagável. Nós somos aquele que tinha uma dívida de bilhão. Sabe o que Cristo fez conosco? Perdoou a nossa dívida. Ele perdoou a nossa dívida. Sabe o que Ele espera de nós? É que nós venhamos a ser perdoadores. Porque toda dívida que uma pessoa tiver para conosco não se compara com a dívida que nós tínhamos para com Cristo. Se nós fomos perdoados de uma dívida impagável, quem somos nós para não perdoar uma dívida pagável? Eu não perdoo. A minha pergunta é, quem você pensa que é para não perdoar? Jesus perdoou você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus perdoou você. Sabe por que você é um salvo? Porque Jesus perdoou você. Sabe por que você está aqui ouvindo essa palavra hoje? Porque você tinha uma dívida impagável. E Jesus ele pagou essa dívida, morrendo na cruz, derramando o seu sangue pela sua salvação, para o perdão dos seus pecados. E aí quando você precisa perdoar, você diz, não, eu não perdoo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar, pastor. Eu não sinto, você nunca vai sentir. Preste atenção, você nunca vai sentir de perdoar ninguém.
Se você esperar sentir para perdoar, você vai morrer esperando e não vai perdoar. Não vai. Assim como o amor não é um sentimento, é uma atitude, não é uma emoção, é uma atitude, da mesma forma é o perdão. O perdão não é uma emoção que você sente. Não é um sentimento, hoje eu senti de perdoar, eu vou perdoar. O perdão é uma atitude, irmão. Quando você vai perdoar, você está decidindo. E não é porque você é bom ou porque aquilo é bom para a pessoa que você vai fazer, é porque é bom para você. Perdoar não é bom para quem é perdoado. Não, é que eu perdoei a pessoa, foi bom para ela. Vai ser bom para ela, mas vai ser muito melhor para você. Vai fazer muito mais diferença na sua vida. Eu não sinto de perdoar. Você não vai perdoar nunca, minha irmã, se você esperar ficar sentindo para perdoar o seu marido pelo que ele fez para você. Você não vai perdoar nunca, meu irmão, se você ficar esperando a sua esposa sentir para perdoar a sua esposa. Você não vai sentir. A pessoa que não reconhece o tamanho da dívida que lhe foi perdoada em Cristo, ela não consegue perdoar os outros. Eu vou provocar você aqui. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você ainda não entende o tamanho do perdão que você recebeu de Jesus. Se você entendesse, você perdoaria. Você teria o seu coração inclinado para o perdão. Mas é que você ainda não compreendeu que a sua dívida era impagável. Impagável. E que Jesus mesmo assim perdoou você. Que Jesus mesmo assim pagou a sua dívida. Veja bem, o padrão do perdão é a cruz de Cristo. O padrão do perdão não é se a pessoa, mas ela não merece ser perdoada. Bora lá, você merecia ser perdoado por Jesus? Não, mas é que ela não é digna do meu perdão. Tá, mas você era digno do perdão de Jesus? Você merecia ser perdoado? Você era digno do perdão de Cristo? Não. Então por que você quer dignificar o perdão para as outras pessoas? Por que você quer condicionar o perdão dos outros, se Cristo ele não condicionou o perdão para você? Por quê? O padrão do perdão é a cruz de Cristo. É ali que nós aprendemos sobre o que é perdoar. Pastor, não é fácil perdoar? Claro que não. Não estou dizendo que é fácil perdoar. Não estou dizendo que é uma coisa simples perdoar. Não estou simplificando o perdão. Estou dizendo que é uma atitude necessária. E que veja bem, se você tem dificuldade para perdoar pessoas que feriram você, você não vai conseguir viver em paz enquanto não fizer isso. Não vai. Você vai ser uma pessoa perturbada com isso. Isso vai inquietar você por toda a sua vida até que você perdoe. Essa tem sido a causa do fim de muitos casamentos. Falta de perdão. Cônjuges que não estão dispostos a perdoar. Mais uma vez, nós precisamos reconhecer que esse é um padrão sobrenatural. Então veja bem, a esposa se submeter ao marido é sobrenatural, é só com uma ação do Espírito Santo. O marido amar a sua esposa é só com uma ação do Espírito Santo. Um cônjuge perdoar o outro é só por meio da ação do Espírito Santo. É só por meio disso. Se o Espírito Santo não trabalhar no interior, se o Espírito Santo não trabalhar no coração, fazendo uma obra sobrenatural no coração da pessoa, ela não perdoa. Ela vai endurecer o seu coração e não irá perdoar. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Então, quando a gente ministrar a última canção hoje aqui, você fecha os seus olhos e ore a Deus dizendo: Espírito Santo, faz uma obra no meu coração. Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Meu coração é duro para perdoar. Espírito Santo, quebranta o meu coração. Espírito Santo, trabalha no meu interior. Espírito Santo, me ajuda nisso. Eu não consigo sozinho. Busca auxílio em Deus. Pede ajuda para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Peça pela intervenção dele, pela ação dele no seu interior. Em nós mesmos nunca poderemos perdoar as ofensas cometidas contra nós. Nunca. Nós só perdoamos porque a graça de Deus alcançou a nossa vida. Nos deu um novo coração, então agora nós temos a condição de decidir: vou perdoar. Eu vou tomar essa decisão de perdoar, de liberar o perdão, de fazer aquilo que eu preciso fazer. Veja bem, irmãos, a vida de Cristo em nós, ela consegue fazer exatamente isso. Precisa de perdão. Para que você não viva um casamento fracassado, você vai precisar aprender a perdoar. Ter um coração inclinado para o perdão. Eu quero aqui ajudar você. 4 atitudes que vão ajudar não somente o marido, mas também o casal
a seguir esse padrão de amor e perdão no lar. 4 atitudes. A primeira delas, siga o conselho de Efésios 4:26. Qual que é o conselho de Efésios 4:26? Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Veja bem, você quer viver esse padrão de um casamento pleno? A primeira coisa que você precisa fazer, não durma, mais. Não fique guardando a mágoa, remoendo a mágoa, escondendo a mágoa, resolva. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não fique guardando isso. Pastor, como eu faço para que o sol não se ponha sobre a ira? Você vai precisar de tempo regular. Você vai precisar sentar com a sua esposa, com o seu esposo e acertar os ponteiros do relógio com eles. Você vai precisar sentar lá e dizer, ó, não está certo isso aqui. A gente está fazendo errado. Não dá para varrer sempre para baixo do tapete, irmão. Dá problema, varre para baixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Aí dá outro problema na outra semana, para baixo do tapete. Precisa resolver. Precisa sentar, precisa conversar. Sabe por que muito casamento tem dificuldade, muito cônjuge tem dificuldade de resolver o problema? Porque tem dificuldade de conversar. Não consegue os dois sentar numa mesa e dizer, ó, tá errado isso aqui. Não gostei disso aqui. Ó, não gosto que tu faz isso aqui. Aí não fala. Fala nada. Nada. Vai jogando tudo para baixo do tapete. Você quer ver um casamento pleno? Siga o conselho de Efésios 4:26. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando há uma briga lá na sua casa, uma discussão, uma discordância, vocês resolvem isso? Você e seu marido resolvem? Ou vocês jogam para baixo do tapete? Vocês escondem? Vocês deixam passar uns diazinhos, não aconteceu nada, vida que segue. Não tem problema. Vocês resolvem ou vocês escondem? Como se nada tivesse acontecido. Segunda atitude, siga o conselho de Mateus 5:24. Você quer viver plenitude de amor e perdão no seu lar? Siga o conselho de Mateus 5:24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. E o problema aqui não é a oferta, não estamos falando de oferta, estamos falando de deixar o que está sendo feito, de deixar aquilo que não é urgente, para resolver aquilo que é urgente. Você está fazendo algo, não, isso não é relevante, deixe isso de lado, vá ao seu cônjuge e perdoe. Perdoe ele, perdoe ela. Quando você perceber que algo não está certo, que existe uma rixa, existe ali uma contenda com o seu cônjuge, procure ele para pedir perdão. Procure. Chama, não está certo, perdão. Não estou fazendo errado, me perdoa. A minha atitude aqui foi uma atitude errada. Terceira atitude, seguir o conselho de Mateus 18:15. O que diz Mateus 18:15? Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Pastor, mas está falando para o irmão. Irmão, seu marido não deixa ser seu irmão em Cristo também. Esse texto aqui fala sobre disciplina eclesiástica. Sabe o que ele está dizendo? Se alguém pecar contra você, você não vai para outra pessoa falar que alguém pecou contra você. Você vai nela. Diz, irmão, você pecou, você está fazendo errado. Se a pessoa aceitar aquilo, se arrepender, você ganhou o irmão. Assim é com seu marido. Assim é com sua esposa. Sua esposa fez algo que você não gostou? Vai nela. Diz, não gostei. Seu marido fez algo que você não gostou? Vai nele. Diz, não gostei. Não fala para ninguém, fala para o marido. Aí está com um problema lá, não gostou de algo que o marido fez, que a esposa fez, fala para todo mundo, não fala para o marido. Não resolve. Cria mais esse problema. Então fala diretamente para o cônjuge. Quando o seu cônjuge pecar, vá diretamente a ele com mansidão e humildade, para fazer acertos necessários. Quarta atitude que você precisa ter, para ter plenitude de amor e perdão no seu lar. Procure conselheiros sábios. Procure pessoas que vão aconselhar você de forma bíblica. Olha o que diz Provérbios 15:22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Então você está numa situação no seu casamento, você não consegue resolver. Você já tentou, foi de todas as maneiras, não deu certo. O que você vai fazer? Você vai buscar ajuda pastoral. Você vai buscar aconselhamento bíblico. Você vai buscar alguém que vai abrir a Bíblia para você e vai dizer, seu casamento que você está fazendo, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui você está errada, isso aqui ele está errado, vocês precisam fazer isso aqui.
Ah, pastor, não estou conseguindo resolver. Você precisa procurar alguém que vai aconselhar você de forma bíblica. Procure conselheiros sábios, bíblicos. Aí está com um problema no casamento, vai e fala para a amiga. Não vai dar certo. Ela vai mandar você se separar. Ela vai dizer, larga esse teu marido aí. Aí está com um problema com a mulher e vai e fala para o amigo. Aí o amigo vai dizer, o que tu quer com essa mulher aí? Só te dá problema, larga ela de mão. Vai viver a tua vida. Não é procurar qualquer conselho. É procurar conselho de pessoas que vão te ajudar a restaurar o seu casamento. Que vão te aconselhar de forma bíblica. Quando os casais não conseguem resolver os problemas de ira e mágoas, entre eles devem procurar conselheiros bíblicos para ajudar a intermediar a situação. O único remédio para mágoas no coração é o amor de Cristo estendendo o perdão. Eu encerro aqui. Como você tem tratado a sua esposa, homem? Você tem sido áspero com ela? Você tem sido um homem grosseiro com ela? Você tem medido ou não as palavras ao falar com ela? Você mede as palavras? Você sai falando, sem pensar. Mulher, as mulheres que estão aqui, como você tem tratado seu marido? De forma rixosa? Dura? Sabe, você é que nem aquela mulher de Provérbios, que parece a goteira pingando. Tuc, 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 na cabeça do marido toda hora. Você tem tratado ele de forma rixosa? Você, tanto marido como mulher que está aqui hoje, você está aqui sentado ouvindo isso, já demos risada, você já ouviu um monte de coisa que você não gostou. Você ouviu algumas coisas que serviram para você. A questão é, será que você não precisa perdoar? Agora mexendo na ferida. Será que você não precisa perdoar o seu cônjuge? Será que você não precisa perdoar o seu marido? Será que você não precisa perdoar a sua esposa? Será que não? Será que você não tem que pedir perdão para ela pela forma que você tem tratado ela? Será que você, mulher, não precisa pedir perdão para o seu marido pela forma que você tem tratado ele? Deus me livre de pedir perdão. Deus me livre. Deus te livre mesmo. Será que você não precisa pedir perdão? Não, mas eu já perdoei. Tá, mas toda vez que dá um problema, relembra? Não, mas é que eu já perdoei. Dá uma discussão, traz o passado de 30 anos atrás para frente. Você se lembra? Lá em 1423, quando tu não me levou lá para comer aquele... você se lembra? Se toda vez que você tem um problema com o seu cônjuge, você traz para a conversa assuntos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, você diz que perdoa ele, você nunca perdoou ele. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje. A verdade é que você nunca perdoou. Veja bem, quando você perdoa, você não traz o passado de volta à tona. Quando você perdoa o passado, ele não faz mais parte do seu presente. Não, mas eu perdoei. Você perdoou? Por que você relembra sempre a mesma história? Sempre o mesmo problema. Toda vez que há um atrito, você traz sempre a mesma situação para a conversa. Por que você faz isso? Porque você não perdoou, meu irmão. Você não perdoou, meu irmão. Você precisa perdoar. Você não entendeu o que é perdão. Você precisa entender que perdão não traz de volta aquilo que já passou. Você perdoou. Quando você perdoa, fica no passado. Fica para trás. E se você traz toda vez o assunto de volta à tona, você não perdoa. Mas você pode perdoar hoje. Você pode ser crente hoje. Você pode fazer um papel de crente e perdoar. Liberar perdão. Deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Guardar mágoa. Sabe o que é guardar mágoa? É você ter um copo de veneno e beber dele todo dia. E achar que quem vai morrer envenenado é a outra pessoa. Sabe o que é guardar mágoa? Quando você guarda mágoa, você está bebendo um copo de veneno e quem está morrendo não é a pessoa que você guardou a mágoa. Quem está morrendo é você. Você vai morrendo um pouquinho cada dia. Guardar mágoa é isso. Tomar um copo de veneno. Esperar que seu inimigo morra. E você está ali definhando. Irmãos, a falta de perdão ela é nítida. Ela resulta em problemas físicos, problemas psicológicos. Isso é comprovado. A questão é por que você tem tanta dificuldade para perdoar.
Se eu perguntasse para você aqui, você precisa perdoar? Você precisa? Você precisa perdoar o seu cônjuge que está aqui? Seu marido está do seu lado, sua esposa está do seu lado? Você precisa perdoar ele? Você precisa perdoar a sua mulher, seu homem que está aqui? Você precisa de perdão? Não é, eu acho que não. Acho que sim. Você precisa perdoar. Você precisa entender que essa é a única maneira de você ter um casamento de verdade. Sabe como a restauração? Não há restauração em um casamento sem perdão. Não há. Você precisa perdoar? Perdoe. Perdoe. Eu tenho dificuldade para perdoar. Decida. Seu cônjuge está aqui hoje. Você pode abraçar ele aqui e dizer, me perdoa. Eu sei que isso aqui te entristeceu. Me perdoa. Eu sei que eu não deveria ter falado isso aqui, eu sei que isso aqui me machucou. Você precisa perdoar. Sabe, você tem duas possibilidades hoje aqui. Você tem uma possibilidade de fazer com que o seu coração vire uma rocha, uma pedra enquanto eu estou pregando aqui. Você pode endurecer o seu coração. Você pode embrutecer o seu coração. Sabe no que nisso vai resultar? Em nada. A sua vida vai continuar exatamente do mesmo jeito que está há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Mas você tem uma outra possibilidade, meu irmão e minha irmã. Você pode abrir o seu coração para tudo que eu falei aqui. Você pode abrir o seu coração e dizer a verdade. Eu preciso perdoar. Eu não sei se eu tenho condições disso, mas eu entendi que eu preciso perdoar. Se você estiver disposto a perdoar, Deus está pronto para restaurar o seu casamento e a sua aliança. Perdoe. Decida perdoar hoje. Saia daqui com isso na sua cabeça. Perdoe, isso não faz bem para você. Não faz bem para sua família. Não faz bem para os seus filhos. Não faz bem para o seu casamento. Perdoe. Mas ele não merece, pastor, ela não merece. Nós não merecíamos. Jesus nos perdoou. Só assim nós teremos restauração nas nossas vidas, no nosso lar. Só assim nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa família. Então perdoe. Abra o seu coração hoje aqui para perdoar, irmão. A minha parte vai até aqui. Eu preguei, eu falei, eu desafiei você, confrontei você por vários momentos, fiz você dar risada, mas a partir daqui eu não vou. A partir daqui é somente o Espírito Santo que pode trabalhar no seu coração. É somente Ele que pode pegar essa palavra e aplicar ela no seu coração, quebrantando o seu coração, trazendo transformação para a sua vida. Então eu me coloco, irmãos, eu vou até aqui, e a partir daqui já não cabe mais a mim, cabe ao Espírito Santo de Deus que aqui está, moldar o seu coração, quebrar o seu coração, convencer você de que o que você está fazendo é errado, de que isso não está fazendo bem nenhum para o seu casamento e para a sua família, que sem isso você não viverá a plenitude de Deus para o seu lar. Se eu estou pregando aqui, irmão, irmã, e você está sendo ministrado no seu coração, se você está sendo, convencido pelo Espírito Santo no seu coração, não deixe para fazer isso quando você sair fora daqui. Faça hoje, perdoe hoje, perdoe agora. Isso vai curar o seu relacionamento, isso vai curar as suas emoções, isso vai fazer com que você tenha uma vida conjugal saudável, uma família saudável e abençoada. Então deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida, que Ele faça uma obra sobrenatural enquanto nós louvamos o nome de Jesus. Que Ele quebrante o seu coração, que Ele convença você, que Ele conduza você ao pedido de perdão, ao liberar perdão e a restauração para a sua família. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?